Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Ítalo Silva, enfermeiro, professor da UFRJ, Campus Macaé, e estou aqui nessa aula introdutória sobre informática aplicada à enfermagem para falar um pouco com vocês sobre tecnologias de informação e comunicação e o processo de trabalho da enfermagem. O que esse assunto tem a ver com a enfermagem? O que tecnologias de informação e comunicação tem a ver com o processo de trabalho da saúde e especificamente da enfermagem? Bem, para a gente falar um pouco disso, nós temos que contextualizar, pensar uma perspectiva mais ampliada do que é saúde, do que é abordagem, tanto no campo da educação em saúde, como educação na saúde, aquilo que nós vamos orientar para os nossos pacientes, para os seus familiares, como é que nós vamos trabalhar internamente com a equipe multiprofissional de saúde, com a equipe de enfermagem, com a perspectiva intersetorial, então, como é que eu vou informatizar todo esse processo? Como é que eu vou impulsionar e fortalecer o Sistema Único de Saúde? Aí eu já destaco que, como sistema, nós precisamos pensar que esse sistema precisa estar altamente conectado. Então, eu convido vocês a refletir a seguinte questão. Pense em qualquer sistema. Sistema vivo, né? Todo sistema que se propõe vivo. Seja um sistema organizacional, seja um sistema biológico. Se eu isolo uma parte desse sistema, eu tenho um sistema patologizado. Então, no sistema único de saúde ou no sistema de relações de cuidado, eu preciso fazer com que a comunicação aconteça de forma coerente. Então, a tecnologia de informação e comunicação ela vai ser fundamental. Elas serão fundamentais, aliás, para que a gente possa estabelecer parâmetros de comunicação dentro do processo de trabalho, mas também critérios para avaliar aquilo que está sendo acessado pelos pacientes, pelas pessoas de uma forma geral em relação à educação e saúde, para o fortalecimento de políticas públicas de saúde. Por isso que é importante destacar a gestão do conhecimento. E o que é a gestão do conhecimento? Gestão do conhecimento é todo o processo que vai desde a elaboração dos dados, da organização de informações, até a construção de conhecimento e a avaliação do impacto desse conhecimento. Então, a gestão do conhecimento está presente em todo o processo nosso de vida. A gente está gerenciando o conhecimento o tempo todo. Isso no campo da saúde envolve várias outras questões, como fake news na relação da saúde, a era da pós-verdade, mas também a gestão de dados. Quando eu falo, por exemplo, o número de pessoas hipertensas aumentou. Como é que eu tenho essa relação? A partir de informações. Essas informações, elas são geradas, elas são compartilhadas e armazenadas e eu avalio parâmetros epidemiológicos para políticas públicas a partir dessas informações. Então, o enfermeiro e todo profissional da saúde que quer fazer a diferença necessária para a sua demanda de cuidado, né, sua demanda profissional, precisa entender as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas, recursos indispensáveis para o processo de trabalho no setor saúde. Tá? Então, gestão de conhecimento envolve um conjunto de fatores que vai desde do rigor de dados, da metodologia utilizada, por exemplo. Quando eu digo que eu fundamento a minha orientação para a educação em saúde de um paciente ou uma conduta terapêutica e eu digo, olha, eu fundamentei essa minha conduta a partir desse artigo. Será que esse artigo está bem fundamentado? Ele tem uma metodologia coerente? Então, gestão do conhecimento não vai só pensar o acesso à informação, mas a qualidade dessa informação. E quando eu faço uma pesquisa muito importante sobre condições crônicas na saúde, e essa pesquisa é publicada em um artigo científico, mas e a população? Como é que ela acessa esse conhecimento? Então eu preciso comunicar, falar de uma forma diferente em lugares diferentes. Então as redes sociais, as mídias sociais exercem influência importante nesse processo. Então é só para vocês entenderem que gestão de conhecimento é um mundo de possibilidades e que atravessam o processo de trabalho da enfermagem e as tecnologias de informação e comunicação serão ferramentas fundamentais nesse processo, tá certo? Então, para a gente poder pensar em tecnologia, seja ela tecnologia leve, leve dura ou dura, tecnologia de processo ou tecnologia de produto, eu tenho que entender que toda tecnologia ela é um desdobramento de um conhecimento. E aqui nós vamos falar da ciência. Então, para a gente entender as tecnologias de informação e comunicação e como elas impactam o nosso processo de trabalho na enfermagem,
nós precisamos entender o quanto nós evoluímos de ciência em relação aos seus desdobramentos para as tecnologias de informação e comunicação. Então hoje, quando a gente fala, por exemplo, tecnologias importantes de cirurgia ou de um cuidado, ou de um curativo, uma cobertura, eu estou falando de tecnologias. Essas tecnologias, elas são desdobramentos da ciência. Então, quando eu falo de tecnologias de informação e comunicação, eu só posso pensar que também é um desdobramento desse conhecimento científico para uma finalidade. Então, quando eu penso, por exemplo, num aplicativo relacionado à saúde, um aplicativo que ajude o paciente a tomar o seu medicamento no horário correto, um aplicativo que ajuda a pessoa a meditar, enfim, a controlar a quantidade de água que ingere durante o dia. Então eu estou falando de tecnologias que estão fundamentadas em conhecimento científico. Então não adianta só o enfermeiro pensar a utilização da tecnologia de informação e comunicação sem a fundamentação científica que sustenta essa própria tecnologia. Tá? Então, para isso é preciso pensar, a gente evoluiu muito no campo da ciência, a enfermagem, por exemplo, brasileira publica muitos artigos, mas a relação entre desenvolver ciência e alcançar as pessoas, sejam pessoas na assistência à saúde, os nossos colegas enfermeiros, profissionais da equipe multiprofissional da saúde, mas também a equipe, as pessoas de uma forma ampliada, as pessoas que estão posicionadas nos espaços de tomada de decisão precisam alcançar esse conhecimento, essa ciência. Então as tecnologias de informação e comunicação, elas servem também para estreitar a relação entre essa ciência desenvolvida e a utilização desse conhecimento na modulação de comportamentos, de práticas, de tomada de decisão para as melhores práticas. Tá? Então a gente evoluiu muito no campo da ciência, eu costumo falar assim, nós tínhamos assim, fôssemos fazer uma entrevista com os nossos pais, o que é que eles projetavam há 30 anos, o que é que eles projetavam para 2020. Certamente nós temos uma expectativa, essas pessoas tinham, né? Porque naquele tempo, há 30 anos, não tinha como eu ter essa análise. Essas pessoas tinham possivelmente uma expectativa muito além daquilo que nós vivenciamos hoje, né? De carros voadores, ciborgues. A gente sabe que a robótica tem evoluído bastante, mas a imaginação foi além da realidade. Então nós temos hoje assim várias possibilidades de evolução, mas outras tecnologias que a gente não entende nenhum porquê, né? Então eu trouxe aqui só para pensar, por exemplo, a relação do pau de selfie e de um lado vê um ciborgue, de outro lado tem a relação, a representação de uma tecnologia que influencia o comportamento humano. Então, carro voador e há um ano, uns 2 anos, eu vi um comercial de um papel higiênico preto. Então, assim, a gente vivencia uma relação de tecnologia que tem uma suposta finalidade para outros tantos desdobramentos das tecnologias de informação. O fato é que a gente evoluiu muito. Então, eu só fiz esse destaque para sinalizar que nós evoluímos muito na relação das tecnologias de informação e comunicação. Se fôssemos pensar no primeiro smartphone ou dos primeiros smartphones aos smartphones dos celulares de hoje, nós temos uma mudança assim, extraordinária. E no celular nós temos hoje, é claro que é de conhecimento de todos vocês, inúmeras possibilidades, né? Desde de banco, lojas, transporte, até fazer ligação. Então, assim, é pensar que tudo isso é para a gente pensar como essa mudança que é acelerada de tecnologias de informação e comunicação chegam no campo da saúde também. Essas transformações, não se enganem, também mudaram várias possibilidades, não em si das tecnologias de informação e comunicação, mas os desdobramentos tecnológicos. Por exemplo, nós hoje não temos a relação, por exemplo, de ter que apontar o bisel da agulha, da seringa de vidro, entre outras questões. E tudo isso é muito recente. Se é muito recente, significa que as coisas estão sendo modificadas de forma acelerada. E essa celeridade pode fazer diferença entre um profissional atualizado e obsoleto. Por isso, se quem estiver pensando de uma forma reducionista que mídias sociais, por exemplo, não tem a ver com saúde, engana-se.
Quem pensa que utilizar possibilidades para tecnologias de informação e comunicação no serviço de saúde não é ideal, desde um WhatsApp, por exemplo, de um grupo de informação, que hoje é uma realidade, e tenho minhas ressalvas quanto a isso, mas é uma realidade, então a gente precisa pensar que esse fenômeno está acontecendo e que modula comportamentos, sobretudo no processo de trabalho, também no campo da saúde. Então é certo que, por exemplo, nós temos hoje milhões de pessoas, cada uma com seu smartphone, e em torno de 60 mais de 60% com acesso à internet, isso no Brasil. Essas pessoas acessam o tempo todo esses smartphones e a todo tempo chega para elas informações, entre as quais relacionadas à saúde. Nesse sentido, a gente vivencia um outro momento que vai influenciar também o nosso processo de trabalho. É como enfrentar, por exemplo, fake news no campo da saúde. Como é que isso influencia a tomada de decisão do profissional? Será que a gente quer que nós também não consumimos fake news? E é preciso entender, então, fake news de uma forma bastante ampliada. Por exemplo, quando eu digo que eu acessei um artigo que não tem fundamentação científica e eu começo a propagar aqueles resultados científicos para uma prática assistencial ou uma terapêutica em si, isso também é fake news. Então a gente precisa entender como nós estamos atravessados nesse fenômeno e como as tecnologias de informação e comunicação influenciarão todos os desdobramentos para o comportamento da pessoa a partir do acesso de informação que ela tem. Tá? Então, o primeiro destaque que eu queria falar aqui para vocês é mídias sociais. Tem a ver com a saúde das pessoas? Se tem a ver com a saúde das pessoas, tem a ver com a enfermagem? E se tem a ver com a enfermagem, o que nós estamos fazendo para desenvolver competências capazes de utilizar esses contextos de interação para cuidar também dessas pessoas, para informar essas pessoas? Aplicativos da saúde, quantos vocês conhecem? Se você conhece algum outro, qual foi a experiência que vocês já tiveram de utilizar esse aplicativo para uma orientação a um paciente ou a um familiar? Então a gente precisa entender que a tecnologia de informação e comunicação não pode estar distante da prática, da orientação, da tomada de decisão. Tá? Então a relação da pós-verdade e fake news é muito frequente e muito presente. E quando nós falamos, por exemplo, da ideia de que uma determinada terapêutica não é ideal sem fundamentação científica, ou que a vacina, por exemplo, não é importante, eu trago aqui um outro fenômeno que também é atravessado pelas tecnologias de informação e comunicação. Que fenômeno é esse? A pós-verdade. Vocês sabem o que é pós-verdade? Pós-verdade significa que a pessoa vai fundamentar o seu entendimento a partir da emoção apenas. Não importa qual informação científica, o quanto ou de quem parta para refutar aquele entendimento. Essa pessoa ela vai encontrar ressonância, um eco de outras pessoas que pensam igual e são guiadas pela emoção. Então, se eu disser que a Lua é quadrada e acreditar nisso e começo a falar e reúno com outras pessoas que acreditam que a Lua é quadrada e que começam a fazer novas análises e começam a sobrepor pseudo-evidências, então vivenciou a era da pós-verdade. Quando vocês estavam estudando lá a filosofia e estudaram a alegoria da caverna ou o mito da caverna, essa relação da projeção das sombras em relação à realidade e as pessoas acreditando que as sombras configuram a realidade, isso é a pós-verdade. E as tecnologias de informação e comunicação influenciam esse processo. Por exemplo, quando alguma pessoa, digamos aquela pessoa, nem vou dizer hoje a pessoa que não é escolarizada, porque isso é um campo que atinge a todos, mas aquela pessoa já tem uma inclinação em relação às suas subjetividades de acreditar um determinado fenômeno e começa a receber várias pseudo-evidências sobre aquele fenômeno. Então ela começa a fortalecer aquele entendimento. E isso tem a ver com a saúde quando esse campo atinge uma relação de cuidado, de atenção à saúde. Quando eu digo, por exemplo, olha, não adianta usar máscara. O vírus, por exemplo, aproveitando a situação da pandemia, não precisa usar máscara. Esse vírus é fictício. Eu estou falando de uma pós-verdade, porque não há fundamentação de que ele não exista.
entre outras questões. Então é importante pensar essa realidade também da pós-verdade. O fato é que entre também a informação e a construção do conhecimento para a sua utilização existem lacunas importantes. Primeiro, de entendimento das pessoas. Então não adianta eu falar só, vou utilizar a rede social para comunicar, orientar, fazer orientação à saúde. Qual a linguagem que eu utilizo? Qual é o público? Como é que se dá essa popularização do conhecimento a partir das habilidades relacionais que começam da interação de como eu falo, e como eu falo, quando e qual a frequência. Então eu preciso diminuir essas lacunas entre a informação e a compreensão, entre a compreensão e a utilização de comportamentos saudáveis. Querem ver um exemplo? Quando eu digo, por exemplo, não pode dirigir sem cinto de segurança. E todo mundo alfabetizado que tirou uma carteira, uma habilitação, né, para dirigir, sabe disso, né? Mas mesmo assim, assumem esse comportamento de risco. Então há uma relação entre informação, conhecimento e construção de significados capazes de fazer com que aquela pessoa atribua importância àquele fenômeno. Então utilizar tecnologia de informação e comunicação para a saúde de forma aleatória também não adianta. Eu preciso pensar estratégias, porque vocês estão lembrados e lembradas quando eu falei que a tecnologia é um desdobramento da ciência. Então eu não posso falar de só utilizar essas tecnologias sem realmente entender que é um processo bastante amplo. Mas essa é uma aula bastante introdutória, só para a gente falar um pouco sobre, de forma bastante superficial, mas trazer um panorama de como toda essa questão de informática e aqui das tecnologias de informação e comunicação tem tudo a ver com o profissional de enfermagem. Então a gente tem nesse processo, por exemplo, educação na saúde e educação em saúde. Ambas necessitarão de tecnologias de informação e comunicação. Quando eu falo de educação na saúde, eu estou falando da educação para os profissionais da saúde. Então, dentro desse processo, eu vou ter a educação permanente em saúde, por exemplo. E nesse contexto, eu vou poder utilizar vários dispositivos tecnológicos, como esse aqui que eu estou utilizando agora, para gravar essa aula para vocês. Então, a realidade tecnológica nos oferece possibilidades, mas nada reduz a possibilidade da interação. Aí eu preciso entender que a tecnologia de informação e comunicação, isolada, ela não é pedagógica. Por mais que eu tenha muitas atividades assíncronas, eu preciso trazer princípios, por exemplo, da educação, que é o princípio basilar, está na interação. Como é que eu vou interagir se eu não tenho um feedback a partir do olhar de quem está me ouvindo e me vendo agora? O não verbal de quem está me ouvindo e me vendo agora é de interesse, é de entendimento, é de dúvidas, é de desconfiança, é de medo. Então essa interação, ela é necessária, é fundamental para que a gente possa ter um processo de aprendizagem coerente. Porém, nós precisamos entender que isso também não serve para repelir a possibilidade de tecnologias de informação e comunicação. Eu preciso mediar esse processo. Tá? Então, educação na saúde, eu tenho várias possibilidades. E educação em saúde, também eu posso pensar como é que eu vou comunicar ao paciente, como é que eu vou fazer orientações no microcontexto, numa relação macro de política pública. Então, é uma relação muito ampla. Eu posso falar de tecnologia de informação e comunicação em dispositivos do sistema de trabalho, como, por exemplo, no prontuário eletrônico. Então, quando eu instituo isso na minha unidade, eu entendo que aquela tecnologia ela tem que interagir, ela tem que gerar uma comunicação que facilite o processo de trabalho, não uma comunicação apenas para que eu, que estou coletando aqueles dados, tome decisão, mas para que o meu colega tome decisão. É desejável que essa informação chegue para o meu colega enfermeiro que está na atenção básica, porque ele vai receber o paciente e vai estar com esse paciente na iminência da sua alta hospitalar. Então, eu preciso entender que as tecnologias de informação e comunicação, elas servem para fundamentar nosso processo de trabalho em muitas possibilidades sem as quais hoje nós não conseguiríamos exercer a enfermagem. Pensem bem, eu posso fazer o cuidado ali na ponta, mas eu preciso comunicar esse cuidado, eu preciso registrar. Esse registro alimenta
alimenta documentos importantes para o país, para políticas públicas, então nós estamos todos conectados. Se estamos todos conectados, nós precisamos pensar em tecnologias que favoreçam essa interação. E as tecnologias de informação e comunicação são fundamentais nesse processo. E aí, dentro da tecnologia de informação e comunicação, nós vamos pensar possibilidades para gerenciar o cuidado. Então, como é que eu gerencio o cuidado e tenho um feedback, tenho aplicativos relacionados a esse processo? Tem um sistema realmente informatizado que me possibilita ter uma referência contra referência satisfatória? Então faz parte da gestão em saúde também. Tá? Então era isso que eu queria falar para vocês aqui nesses 20 minutos, mas de introdução ao conteúdo que nós abordaremos na disciplina de informática aplicada à enfermagem. Espero que todos estejam bem, apesar de todos esses desafios da pandemia, e que as tecnologias possam realmente nos aproximar. Mas nada vai substituir o calor humano. Por isso, que na iminência de dúvidas, que são necessárias e importantes para a gente avançar, por favor, manifestem. Um grande abraço.